Graça e paz. Eu sou Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que está cheio o coração. Amém? E eu gostaria de estar compartilhando com você uma palavra da parte do nosso Deus. Esse é o intuito do canal. Eu sempre tenho falado isso nos vídeos porque existem pessoas que estão entrando agora e não entenderam ainda qual que seria o objetivo real do canal. E é compartilhar a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. É que a gente possa ter esse momento de comunhão, leitura da palavra, oração. E eu quero convidar você a estar orando, que você possa agora fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, esteja orando comigo, para a gente poder dar continuidade ao nosso vídeo. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos pelas nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, deste vídeo, Pai, em nome de Jesus, por cada um, Senhor, dos meus irmãos, das pessoas que estão, Senhor, nos abençoando, Senhor, compartilhando, assistindo, recebendo aquilo que o Senhor tem para a instrução da nossa vida através da Tua palavra. Que o Senhor possa conduzir-nos, Pai, em nome de Jesus, a tudo aquilo que vai ser falado, ministrado, que sejamos direcionados, governados pelo Teu Espírito Santo. Porque o Senhor, Pai, é a razão de tudo que nós estamos fazendo. Não é para o nosso mérito, Senhor. Não é, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por nós, mas é porque o Senhor assim, Pai, nos deu, Senhor, essa missão de irmos pregar o Evangelho, de anunciarmos a Tua palavra, de compartilharmos, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, que pode passar céus e terra, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Obrigado por esse momento, obrigado pelos meus irmãos que estão assistindo, obrigado por esse dia que o Senhor nos abençoou, te damos graça e te louvamos e convidamos o Senhor a estar conosco, a nos orientar, a nos guiar, a nos direcionar, a guardar o nosso coração e ministrar em nós o teu querer e a tua vontade, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar agora dando início à leitura da palavra. Eu gostaria que você me acompanhasse, que você pegasse a sua Bíblia aí para você poder estar acompanhando aqui comigo. Lucas 14, a gente vai estar lendo do 25 até o 35. E vamos estar falando sobre chamados e escolhidos, que esse seria o tema do vídeo. Chamados ou escolhidos. Vamos falar sobre isso, vamos ter alguns pontos que vão nos levar a uma reflexão sobre o que nós somos, o que estamos sendo e o que nós precisamos ser. Chamados ou escolhidos, qual a diferença, né? Qual a visão de Deus para a gente em relação a isso, o que nós de verdade precisamos aprender e não somente aprender, mas que a gente venha colocar em prática da palavra de Deus sobre a nossa vida, para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é instrução para nós, ela é o nosso manual de vida e a gente vai falar sobre isso nesta noite. Amém? É porque eu faço os meus vídeos sempre à noite, por isso eu falo hoje, mas não sei se você está vendo durante o dia, mas vamos falar sobre isso no vídeo, amém? Que você possa estar lá abrindo comigo a palavra do Senhor em Lucas 14, 25. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser o meu seguidor, se não me amar mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e o seu irmão, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não podem ser meus seguidores quem não estiver pronto para morrer como eu vou e me acompanhar. Se um de vocês construir uma torre, primeiro senta e calcula o quanto vai custar para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados e vai partir para um combate com outro
que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, e enquanto está aí, ainda estiver longe, para combinar condição de paz. Jesus terminou dizendo: assim também, nenhum de vocês pode ser o meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Amém? Então aqui Jesus ele está falando ali, instruindo os discípulos e falando a respeito de planejamento. Planejamento. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre planejamento? Planejamento familiar, planejamento nas nossas finanças, planejamento porque a gente quer comprar uma casa, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer estudar, planejamento para a gente comprar alguma coisa. Não é verdade? A gente sempre busca o que? Se planejar. E isso é bom, a gente tem essa instrução de se planejar. Agora, quantas vezes nós fomos convidados ou entendemos que é necessário um planejamento espiritual? Porque aqui Jesus está falando sobre esse planejamento. Ele não está falando sobre planejamento, apesar dele dar exemplos naturais. Ele está falando: quem não estiver pronto para morrer como eu estou pronto para morrer, e quem não for capaz de negar outros relacionamentos por mim, esse não pode ser o meu discípulo. Esse não pode me acompanhar. Então, o que nós entendemos em nome de Jesus acerca daquilo que Jesus está instruindo? Que era necessário que as pessoas, que os discípulos, que aquelas pessoas que estavam ali recebendo a sua instrução e o seu ensino, entendesse que elas precisavam avaliar as suas vidas. Ver, ele dá até 2 exemplos. Ele fala assim: o primeiro exemplo, você precisa me priorizar. Existem requisitos para que você possa, de fato, ser um discípulo. Existem requisitos para que você, de fato, viva, para ser um discípulo de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, para que você seja um escolhido, de fato. E ali Jesus vai dar esses exemplos, ele vai mostrar ali, fazendo, no caso ali, uma parábola, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão melhor. Como é que você vai construir algo sem você calcular se você é capaz de levar aquela construção até o final? Como que você vai servir a Jesus? Como que você vai viver para Deus se você não está de fato analisando se você realmente está pronto para renunciar? Pronto para priorizar o Senhor na tua vida? É sobre esse planejamento que Jesus está falando. Ele falou: se você não for capaz de me priorizar acima de todos os outros relacionamentos que você estiver nessa terra, acima do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, se você não for capaz de me colocar como prioridade, você não vai conseguir ser meu discípulo. Você não vai conseguir me seguir, me acompanhar. Então, esse é um planejamento que nós precisamos fazer a partir do momento que nós recebemos o Evangelho de Jesus. Por isso que eu digo, o Evangelho é para todos, mas nem todos são para o Evangelho. Olha só, o Evangelho é para todos. O Senhor, ele amou o mundo, enviou seu Filho, ele renunciou ali o seu Filho para que todos fossem salvos, porém, nem todos são para o Evangelho, apesar do Evangelho ser para todos. Nem todos estão dispostos a renunciar, nem todos estão dispostos a se submeter à palavra de Deus, e é por isso que a gente vê tanta confusão. O Senhor vai falar: se você não se avaliar, se você não se examinar, se você não entender de fato o que você está fazendo, você vai passar vergonha. Você vai ser motivo de caçoação das pessoas. Olha lá, ele começou, foi até bem, estava indo para a igreja, estava buscando Jesus, estava mudando o seu mau comportamento, mas aí, o que aconteceu? Não foi até o fim? Mudou? Parou com isso? Voltou de novo às velhas práticas?
voltou de novo para o pecado, o que aconteceu? Não se planejou espiritualmente, não olhou para dentro e falou assim, e realmente desejou ser transformado, não se submeteu à palavra. E é daí que vem os escândalos, é daí que a gente vê o grande conflito. Por isso que muitos foram chamados, e muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. A gente vai ver isso, tá até, se eu não me engano, em Mateus 22:14, onde é a parábola do banquete. Vai falar, por isso muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Porque apesar de muitos serem convidados para o evangelho, nem todos conseguiram permanecer vivendo no evangelho. Viver conforme o Senhor dá a instrução para viver. Porque as pessoas, elas querem adaptar as coisas conforme a sua vontade. Só que isso funciona no mundo. No mundo dessa forma, mas com Deus não. Deus, ele estabeleceu, né, da sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Tem requisitos para servi-lo, requisitos para fazer a sua vontade, requisitos para agradá-lo. Se a gente não seguir a instrução do Senhor, a gente não vai conseguir viver o evangelho que foi proposto através da cruz. O evangelho de Jesus. Porque hoje em dia tem, sabe, a gosto de todo freguês. E não é assim. Com as coisas de Deus não funciona dessa forma. No mundo a gente vê muito isso. Né? É do meu jeito, eu gosto, quero que seja assim, tem que ser dessa forma. Não, agora não é mais do teu jeito. É do jeito que Deus estabeleceu. É do jeito que Ele colocou para você. Então a gente tem agora a palavra de Deus, que é a nossa maior instrução. Temos Jesus como exemplo de vida a viver. É os passos dele que nós temos que seguir. Não é os passos das pessoas. Se a gente for... Paulo falou, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Amém. Paulo imitava Cristo, por isso ele trouxe e chamou essa responsabilidade para ele. Hoje em dia é difícil a gente encontrar, né, pessoas que tenham a mesma posição de Paulo, porque de fato vivam como Cristo viveu. Então nós precisamos parar e refletir todos os dias, olhar para a nossa vida e ver se realmente nós estamos sendo apenas convidados a participar do evangelho, chamados, ou estamos nos tornando verdadeiramente escolhidos. Porque a palavra de Deus também vai nos ensinar que o reino de Deus é como um homem que lança uma rede ao mar. E ali ele apanha vários tipos de peixes, de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos. Depois ele senta ali com os pescadores e começa a separar os bons dos ruins. Aí ele vai escolher ali os que realmente são bons, os que realmente são aproveitáveis, né? São peixes ali que estão... que tem uma boa aparência, que são bons para se comer, e vão pegar aqueles que são ruins, aqueles que estão ali, sabe, que vieram ali e não vai nem conseguir vender, nem conseguir comer nada, e aqueles eles iam separar. E aí aqueles que são bons, ele vai colocar no cesto, mas os outros ele vai fazer o quê? Vai lançar no fogo para ser queimado. E isso vai acontecer o quê? No final dos tempos. É isso que vai acontecer. Porque até então a gente vai ver gente de tudo quanto é tipo. Gente de tudo quanto é jeito, dizendo que é cristão. Dizendo que serve a Deus. A gente vai ver hoje em dia tem, né, até, sabe, pessoas que vivem totalmente contra a palavra e batem no peito e dizem que são evangélicos. Que vivem o evangelho de Jesus Cristo. Fazendo tudo que a Bíblia condena, tudo que a Bíblia não aprova, que Deus não aprova, porque não somos nós que não aprovamos, é Deus que não aprova. E se o Senhor não aprova, nós também não aprovamos. É dessa forma, porque se nós somos discípulos de Jesus, aquilo que Deus não aprova, Jesus não aprova, nós também não aprovamos. Nós também não fazemos parte disso, nós também não podemos aceitar e ser tolerantes com isso, com aquilo que é pecado, aquilo que desagrada a Deus e desagrada, né, aquilo que Ele estabeleceu. Isso é o pecado. O pecado é a quebra, né, daquilo que foi estabelecido por Deus, da lei de Deus, do mandamento de Deus, do ensino de Deus, da sua instrução para a nossa vida. Então a gente vai observar que tem que ter o quê? Um planejamento para servir a Deus. Olha, vê se você consegue me amar em primeiro lugar, se você consegue me amar acima do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos.
Porque se você não estiver disposto a me amar em primeiro lugar, como prioridade, então você não vai conseguir ser meu discípulo. Se você não estiver pronto para morrer como eu estou pronto para morrer, você não vai conseguir ser meu discípulo. E tem pessoas que propagam um evangelho totalmente contrário ao evangelho que Jesus nos ensina, que Jesus nos pregou para nós. O evangelho que Jesus pregou foi um evangelho de renúncia, um evangelho de mudança, de transformação genuína e verdadeira, de novo nascimento, né? Onde nós temos sim que priorizar o nosso Deus, priorizar o nosso Senhor, colocá-lo Ele acima de todos os outros relacionamentos dessa terra. Ele tem que ser nossa prioridade. Que não é para ser feita a nossa vontade, que não é para ser feito do nosso jeito, é para ser feito do jeito dele, da forma que ele estabeleceu, da forma que ele determinou. O que acontece é que nós muitas vezes esquecemos disso, porque, sabe, não, o tempo é outro, mudou, as coisas estão diferentes hoje, não precisa tanta coisa não. Hoje a palavra, o Senhor vai dizer que a sua palavra não muda. O nosso Deus é um Deus imudável. E aquilo que era pecado lá atrás continua sendo pecado hoje, não mudou. As pessoas podem ter mudado o pensamento, mas aquilo que foi estabelecido por ele e era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que ele não aprovava, ele continua não aprovando. Independente das pessoas aceitarem ou não. Independente das pessoas praticarem ou não. Então a gente vai entender que a gente precisa se planejar espiritualmente. Olhar para a gente e falar assim, olha, de fato, o meu comportamento é de alguém que foi chamado, convidado, né? Ou é alguém que foi escolhido, que tem diferença, né? Tem muita diferença. O Senhor diz que a porta, ela é o quê? Ela é estreita. E são poucos os que vão acertar por esse caminho estreito. Mas larga é a porta que leva à perdição. Então as pessoas estão opinando muitas vezes pela porta larga, pela facilidade, pela praticidade. Sabe? Buscando o evangelho que não é o evangelho que nos ensina a renunciar, que nos ensina a abrir mão. É o evangelho que eu quero, eu tomo posse, me dá, é meu, eu determino, sabe? Esse evangelho não é o evangelho apresentado por Jesus. Você não vai ver isso. Aonde isso está na Bíblia? Não, porque eu determino, eu assim... Não, a palavra do Senhor diz que você não tem que determinar nada, você tem que falar assim, em nome de Jesus. Se o que você pedir segundo a vontade do Senhor, será concedido. A vontade de quem? Do Senhor, não a tua vontade. Pedires o que quiser, segundo a vontade do Pai, Ele vai lhe conceder. Então você tem que ver se aquilo que você está pedindo está passando pela vontade dEle. Se não for da vontade dEle, Ele não dá e pronto, Ele é Deus. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo. Sabe, a gente muitas vezes troca a posição, a gente coloca Deus na parede, a gente quer que Deus faça do nosso jeito, a gente esquece que nós somos os seus servos, somos os seus filhos, nós estamos perdendo o temor, nós estamos perdendo a reverência a Deus. Isso é muito triste, isso está acontecendo sim, né? A apostasia está aí, porque não é o fato de você estar batendo carteirinha dentro da igreja, indo para tudo quanto é culto, tal, que faz com que você de fato seja uma pessoa escolhida. Muitas vezes você está sendo apenas chamado, mas você não está sendo escolhido. Porque o que tem que ser transformado é o nosso interior, é o que está dentro de nós, é essa transformação real, que ela começa de dentro para fora. E é isso que o Senhor vem nos convidar, para a gente entender, para a gente, peraí, olha, você está disposto a abrir mão de todos os outros relacionamentos para me priorizar? Me colocar acima da tua mulher, me colocar acima do teu marido, me colocar acima dos teus filhos, me colocar acima do teu pai, me colocar acima da tua mãe. Você está disposto para fazer isso? Porque se você estiver disposto a fazer isso, então você pode sim ser um escolhido, você pode sim ser o meu discípulo, me acompanhar, seguir os mesmos passos que eu segui. Então, ele chama a gente para a gente poder observar.
Ou então, se você tem que ver se você está forte o suficiente, será que você não vai, no meio do caminho, ceder ao pecado? No meio do caminho, deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de buscar o Senhor? A gente precisa se planejar. O Senhor está nos convidando. E no final ele fala. Porque se você não estiver entendendo isso, não estiver se planejando para isso, você vai ser envergonhado. E aí o que acontece com o sal? A gente viu lá no final. Um sal que ele não tem mais a função de salgar, ele se torna um sal sem sabor, que não dá mais, não cumpre mais a sua função, ele não serve mais para nada. Nem para esterco e nem para esterco e nem para areia, para nada, para ser pisado. Não tem valor, ele perdeu todo o seu valor, ele perdeu tudo aquilo que era, né, funcional nele. Então ele deixou de servir, ele se tornou algo imprestável. Ele se tornou imprestável que nem para evitar um mau cheiro ali no esterco, mas ele serve, ele não tem mais essa função mais de nada. Ele simplesmente se tornou algo sem valor, algo que perdeu totalmente a credibilidade, que perdeu a sua função para aquilo que foi criado, para aquilo que foi, né, feito para realizar. Ele não tem mais essa função, então ele ficou algo, né, infelizmente desprezado, desprezível. E é isso que o Senhor fala, que aquele que não se planeja para servi-lo, se planeja para comprar um carro, se planeja para comprar uma casa, se planeja financeiramente, mas não se planeja para o Evangelho. Olha só, porque a gente é assim. Não, eu tenho que me planejar. Mas e se planejar para servir a Deus? Você se planeja? Porque Jesus está falando sobre isso, ele não está falando sobre outro tipo de planejamento, apesar dele dar exemplos naturais, ele está falando sobre um comportamento que nós temos que ter, sobre um estilo de vida que nós temos que ter, priorizando a ele. Amém? Que a gente possa entender sobre isso, entender se nós somos chamados ou se nós somos escolhidos. Porque aquele que foi chamado por Deus, ele precisa entender que o que agrada a Deus não são as suas vitórias, mas as suas renúncias. O Senhor não vai simplesmente se agradar porque você está tendo vitória. A vitória, quem te dá é Ele. A vitória vem dEle, é Ele que te capacita para vencer. Mas Ele vai se agradar do quanto você está disposto a renunciar por Ele. A renunciar o teu eu, a tua vontade, e a palavra vai dizer. E aquele que está disposto, né, a colocar em primeiro lugar a mim, além do pai, da mãe, do irmão, da tia, do tio, e aí vai, do esposo, da esposa, de todos, e principalmente de si mesmo. Então, o Senhor tem que ser prioridade acima de mim, da minha própria vontade. E se a minha vontade prevalece sempre, então eu não estou sendo um escolhido. Eu fui alguém que foi chamado. Eu fui alguém que fez parte daquela rede lá, onde todos os tipos de peixes foram apanhados. Mas chegará um dia que aqueles peixes vão ser separados. E aí os bons vão ser colocados no cesto e os ruins lançados ao fogo. Então a gente precisa despertar para qual o evangelho que a gente está vivendo. Um evangelho de comodismo, um evangelho de conforto ao invés de confronto, um evangelho onde o que nós queremos é realizado, nós queremos estar bem conosco, e queremos estar, sabe, em paz. A palavra diz que nós temos que estar em paz com as pessoas, sim. A palavra do Senhor diz, buscai e se esforça para viver em paz com todos, e a santificação sem a qual você não vai ver ao Senhor. Então há necessidade de nós estarmos em paz com as pessoas, mas o quanto nós estamos em paz com as pessoas, e muitas vezes essa paz fere a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos ver de fato como estamos vivendo, a forma e a maneira que estamos vivendo. Se estamos de fato fazendo a vontade do Pai ou não estamos fazendo a vontade do Pai. Amém? E que você não seja apenas chamado,
mas que você seja um escolhido. Que eu não seja apenas chamada, mas que seja uma escolhida para fazer a vontade do Pai até o fim, para verdadeiramente consultar a minha vida e ver se eu estou de fato me planejando para servir o Senhor até o fim. Amém? Que a gente possa ter esse cuidado, esse zelo com o Senhor e com tudo aquilo que vem das suas mãos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, né? Ou nesse dia, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas que você possa parar e refletir sobre isso, olhar para a tua vida e ver o quanto você está se planejando para de fato ser um escolhido e não apenas alguém que foi chamado. Porque o Evangelho é para todos, mas nem todos são para o Evangelho. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a minha vida. Que o Senhor possa nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para continuarmos fazendo a sua vontade e nos tornando a cada dia escolhidos e não apenas chamados. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até mais um, em nome de Jesus. Vamos compartilhar uma palavra abençoada que o Senhor vai preparar para nós. Eu creio, assim eu creio, em nome de Jesus. E assim nós estaremos aí novamente juntos, se o Senhor assim permitir. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.